Nessa aula, iremos aprender como extrair o volume de um material criado ou a partir de uma comparação entre superfícies. Então, após o material criado, basta vir em Volume Report e ele vai ter essa opção. Aqui eu vou colocar o alinhamento, o grupo de sample line e qual o grupo de material. Então, terraplenagem, pavimentação e limpeza. Eu vou colocar terraplenagem. E aqui eu posso escolher, clicando nessa pastinha, qual o tipo de representação, porque ele vai extrair um relatório no navegador. Então, qual o tipo de representação que eu quero para esse relatório? Então, vou colocar aqui terraplenagem. Open. E vou dar um OK. Vou permitir. E aqui ele fez um relatório mostrando a estaca, a área de corte, volume acumulado. Então, basta eu copiar, selecionar tudo, Ctrl C, Ctrl V no Excel, ele vai reconhecer a célula tudo certinho. Então, esse é o nosso volume de terraplenagem. Eu posso também, em Volume Report, extrair o de pavimentação. Então, vou selecionar aqui materiais, Open, dá um OK, vou aceitar aqui, e ele tem também um formato de relatório por estaca. Então, a primeira aqui, ele só vai mostrar a área, né? Aí ele começa a fazer o cálculo médio entre as estacas e começa a mostrar um volume por material. Então, lá no final, a gente vai ter o volume acumulado e em cada seção, como que foi, chegou nesse volume de material de pavimento. Então, essa é a forma para criar um relatório, mas eu também posso adicionar em uma tabela do AutoCAD. Então, aqui, ó, Total Volume Table. Posso selecionar um estilo de representação da tabela, qual o alinhamento, grupo de sample line e qual o material. Então, eu vou colocar aqui terraplenagem. Posso quebrar essa tabela, né, colocar se ela vai ser dinâmica. Então, vou quebrar ela, dar um OK, clicar aqui e ele vai adicionar uma tabela para volume. Então, lembrando que isso daqui é um estilo que foi configurado para extrair essa informação. Essa opção é para extração de volume. Para material, eu tenho aqui embaixo. É similar à opção, só que ele vai mostrar pavimentação e eu posso pegar um material específico. Tá vendo? Somente o de pavimento, somente o de passeio. Então, esse de cima, ele vai mostrar o volume total, né? Aqui ele vai mostrar por material. Então, posso colocar aqui. Pavimentação. Ah, quero somente o de pavimento. Usar o estilo volume material. E ele vai colocar aqui. Agora eu quero somente o da base. Então, aqui tem um estilo diferente. Ah, quero alterar o estilo. Clico com o botão direito, Table Properties, e altero o estilo. Então, aqui eu vou mostrar por tipo de material. Então, volume de base, volume de pavimento. Então, essa é a forma para extrair o volume, né, esse quantitativo, através de um material. Lembrando que aqui em Computer Materials eu tenho a fórmula de cálculo, né? Então, o meu material está utilizando esse método. A outra forma de extrair um volume é aqui em Volume Dashboard. Então, quando eu clico aqui, eu tenho a opção de comparar duas superfícies e extrair um volume.
Para isso, eu preciso criar uma superfície de volume. Então, vou clicar aqui. Então, ele vai criar uma nova superfície, o nome dessa superfície. Aqui, eu posso colocar o estilo, por exemplo, mapa de elevações. E qual vai ser a comparação base? A base é sempre ali o meu terreno. Então, limpeza. Qual vai ser? Vai comparar com o quê? Com o projeto. Vai ter um fator de empolamento para corte, para aterro. Então ele vai comparar a superfície. No outro ele está calculando. Nesse daqui ele vai comparar as duas superfícies e vai gerar um volume através disso. Vou dar um OK. E ele já vai mostrar aqui essas informações. Então aqui ele mostra a área, né? Ele vai mostrar o volume e aqui ele mostra um gráficozinho para você ver se tem mais corte ou mais aterro. E eu posso também extrair um relatório, né? Mas esse relatório é mais simples, tá vendo? Ele vai mostrar somente o total, ele não separa por estaca. Posso também adicionar em formato de texto, mas é algo muito grande, não é muito usual, mas eu tenho essa opção também. Então, caso necessário, posso atualizar, caso houve alguma atualização, aqui ele vai dar um rebuild. Então, essas são as duas formas de extrair volume através do Civil 3D. E aqui em Surface, a superfície de volume que criamos, podemos notar que ela tem um símbolo diferente, tá vendo? Ó, o símbolozinho. Isso daqui serve para identificar que é uma superfície de volume, que foi uma superfície criada através da comparação entre duas superfícies.